Bora lá para mais um Velho Pod, experiências que inspiram. Aqui nesse canal, toda semana, você vai encontrar uma história que certamente vai tocar você. Aliás, cada episódio aqui tem sido um mar de aprendizado e de verdade, é difícil a gente não se emocionar com as histórias que a gente anda ouvindo por aqui. Se você não conhece o nosso canal ainda, corre lá, se inscreva no canal, ativa o tal do sininho que tem que ficar lá para você saber que toda quinta-feira, meio-dia, tem episódio novo no ar. Agradecendo sempre aos nossos patrocinadores, La Residência, Side, Drogas Mil, que fazem esse projeto acontecer e ser possível. E hoje, a MB Bakery, o Matheus, mandou uns lanchinhos maravilhosos. Matheus, muito obrigada pelo carinho, que tá aqui, ó, delicioso para cada convidado que a gente recebe. E hoje nós vamos ter uma convidada muito especial. Aliás, a história desta mulher é uma história de muita superação, de muita fé, de muita capacidade de resistência. Mas ela ainda, nos bastidores, já me trouxe outras histórias que eu nem sabia. Eu estava achando que eu estava falando com uma expert em exercícios, atividades. Descobri que ela é cantora, que ela toca piano, tem um monte de coisa que eu nem sabia do negócio. Então tem muita coisa pra gente conversar. Fica aqui comigo que a gente vai ter um podcast muito especial. E bora lá, a nossa convidada de hoje. Acreditem. Vocês não vão acreditar. Primeiro, nem na idade dela, porque ela não parece, mas ela vai ter que contar a idade para vocês acreditarem no que eu estou dizendo. E toda a trajetória dela, que é muito especial. Então, Márcia Matinelli, comigo aqui hoje. Venha, meu amor! Você tem muita história para me contar. E eu estou muito grata pelo aceite do seu convite que nós fizemos, porque vai ser uma história muito boa de contar. Eu que agradeço. Só me sinto honrada, né, de ser convidada por você. Imagina. Porque eu acompanho esse podcast. Eu acho o máximo esse Velho Pod. Que eu falo assim, agora eu tenho 60 anos, eu posso. Ouviram? 60 anos. Acredita, foca nela para alguém acreditar que ela tem 60? Acredite, 60 anos, linda. 60 anos. Com uma história maravilhosa, né? Então começa contando pra galera do Velho Pod. Quem é você, como que a Márcia começou nessa jornada, até chegar à atividade física, até focar todo o seu projeto dentro desse mundo de reabilitação, né, de cuidado com o corpo, de cuidado com a estrutura, né? A gente tem que aprender que esse corpo é templo e a gente precisa começar, Márcia, a entender, trabalhar e cuidar melhor da nossa casa. Com certeza, eu vou me apresentar a vocês. Eu sou uma professora de educação física, eu vim do interior de São Paulo, eu sou de Araraquara e tenho uma base religiosa desde a minha família, né? Uma estrutura religiosa desde a minha família. Vim para esse Rio de Janeiro, já vim com a faculdade de educação física, vim para esse Rio de Janeiro dançando. Então, vim fazer balé no Rio de Janeiro. Depois da dança, eu resolvi abrir um espaço para cantar e, ao mesmo tempo, eu trabalhava com uma educação física. Só que eu ganhava muito pouquinho na educação física, então eu tinha que conciliar algumas coisas. Então, eu conciliava a Márcia como garçonete à noite, a Márcia como professora de educação física de manhã e a Márcia nos horários vagos como cantora. Olha que maravilha, você tá vendo que você aí tá, porque eu falo que o povo aqui tem uma preguiça de fazer às vezes uma coisa, sim, né? A mulher fazia várias coisas ao mesmo tempo, coisas distintas, mas que obviamente se conversavam ali, né? E dá pra gente fazer tudo que a gente quer, né? Isso é a prova de que dá pra fazer. Eu tinha que me manter, porque meu pai falou assim, você vai, mas não vai voltar para casa chorando. Então eu fui procurando meios de sobreviver. Até que um dia, olha que coisa interessante, eu trabalhando como hostess no Caroline Café, sim, chegou um cliente, eu falei, você está procurando mesa, alguma coisa? Estou procurando mesa. Ele me deu a mão e segurou no meu braço, eu estava de blusa de manga comprida, ele apertou meu braço e falou assim, nossa, mas que braço que é esse?
Eu falei, Maravilha, gente, eu não acredito. É cada coisa. eu sou uma professora de educação física desempregada. Ele falou assim, eu sou o coordenador da Estação do Corpo. Mentira. E tudo aí começou. Eu achei que não fosse ter ligação, eu achei que não fosse acontecer nada. E, finalmente, hoje, o Henrique Piraí, que se tornou um maior DJ, uma pessoa incrível, me levou para a Estação do Corpo e dali eu não saí mais. Fiz curso, me profissionalizei em Pilates, depois eu fui estudar coluna vertebral, depois eu fiz pós-graduação, depois eu entrei no mestrado. Enfim, a vida foi se encaminhando e eu me tornei, né, a professora Márcia Martinelli, e com um olhar muito clínico. Toda vez que eu chegava na academia, principalmente nas aulas coletivas, sempre tinha pessoas que reclamavam de dor. Sim. Que é uma coisa comuníssima, inclusive, pensando na terceira idade, né? Isso. A dor é talvez, as dores osteoarticulares, Sim. talvez sejam as maiores queixas que a gente tem no consultório dentro da geriatria, da gerontologia, sem dúvida nenhuma. Então, eu fui desenvolvendo assim, uma curiosidade, esse tipo de dor lombar. Por que as pessoas têm tanta dor lombar se praticam atividade física? E aí eu fui estudando quais são os mecanismos que causam a dor lombar. Então, eu descobri que dentro de algumas aulas coletivas, de alguns exercícios que são praticados, eram executados com pequenos erros. E eu fiz uma aula coletiva chamada Low Back Training, e foi aí que nasceu o Low Back, né? A empresa Low Back. E fiz algumas aulas com os exercícios posturais, exercícios adaptados, e fui desenvolvendo isso. Depois dei curso de Pilates e peguei essa parte toda do Pilates, também onde tem alguns mecanismos de lesão dentro do Pilates, principalmente para quem tem hérnia lombar, que eu fui adaptando alguns exercícios e criei um curso de Pilates e dei curso durante anos dentro da Bodytech. Formei muitos professores dentro da empresa da Bodytech. Então, veja vocês, né? Ela canta, ela toca piano, ela dançava, chegou a fazer balé, Sim, né? Balé. E aí chegamos agora, em definitivo, como professora de educação física e ainda por cima criando metodologia própria. Então, você que está aí com seus 30 anos, né? Achando que a vida já é assim, nossa, tô tipo muito velha, que a gente ouve isso, né? Da galera com 30 anos. Pensa, 60 anos, meu filho, e ó, 1000 coisas acontecendo na vida. E isso é um movimento. E vai acontecer cada vez mais, né? Mas eu acho que eu acho que a grande felicidade, o prazer de você viver é você ter objetivo. Sim. Quando o objetivo acaba, você perde a motivação. Não tem Então, eu dúvida. sempre estou olhando lá na frente o que eu posso fazer, o que eu vou aprender, qual é o meu novo desafio, né? Então, assim, eu estou sempre me desafiando. Isso é muito legal. Isso é maravilhoso. E eu vejo, Márcia, eu acho que é importante a gente trabalhar esse tema aqui, porque aqui, quando a gente fala no Velho Pode, muitas vezes as pessoas que nos assistem, e na nossa rotina, com seus pacientes, Sim. com os meus pacientes, quantas vezes a pessoa, quando vê a nossa jornada, ela acha que tudo foi muito linear. Tudo só deu certo, né? Não. E eu vivo falando isso. Eu falo, gente, a vida é um mar de problemas, né? A gente tem que ir ali aprendendo no dia a dia a driblar os nossos problemas, porque problemas, dificuldades, desafios, doenças acontecem o tempo todo, em todos os lugares, a qualquer tempo e a qualquer idade. E a gente, não é que a gente tem que viver num mundo do faz de conta, mas é como a gente aprende a lidar nesse momento desafiador. E você viveu, né, inclusive recentemente, questões muito desafiadoras, mas que começaram lá atrás. Conta aí pra gente como é que foi esse movimento quando o coração resolveu a te dar um sinal de alerta. Drogues Mil. Clique e retire em até 30 minutos, comprando online ou pelo app em 30 minutos na sua loja. Ixi, esse coração deu trabalho. Bom, aos 45 anos, eu numa aula de spinning, saí da aula de spinning e passei a semana inteira com uma frequência muito alta. Eu falava, nossa, esse coração não está normal. A sensação que eu tinha é que eu estava com Parkinson, porque eu sentia uma vibração
do lado direito, do lado esquerdo, meu pé vibrava, meu braço vibrava. E nessa mesma época, eu estava fazendo neurologia na UF. Uhum. E a gente estava estudando todas aquelas síndromes, principalmente a síndrome de Parkinson. De Parkinson. E quando a gente está estudando, a gente acha tem que certeza tem tudo. que tem tudo. Eu tinha certeza. Quando a gente faz medicina, cara, do primeiro ao último ano, a gente passa por todas as doenças. Todo mundo fala síndrome do terceiro ano, né? Impressionante. E assim, eu falei, gente, eu tô vibrando. E eu senti assim um olhar muito arregalado, eu não conseguia dormir, eu acordava com a frequência do meu coração. A vibração do meu coração e do meu corpo não me deixava dormir. Até que um dia eu acordei e falei, eu não estou normal, eu vou para uma emergência. Sim. Fui para a emergência, cheguei lá, não quiseram me atender. Falaram assim, não, você está ótima. Ah, mas você vai esperar essa troponina do coração? Demora 3 horas esse exame. Eu falei, vou esperar. Se eu morrer, eu morro aqui na porta. Exatamente. Eu sei que eu não estou normal. Não estava normal. Aí, quando eles fizeram a troponina do coração, que normal é 0,1, a minha estava 0,70. Aí, anticoagulante, me levaram dentro de uma ambulância e lá eu saí com emoção. É com emoção. Porque eles falam com emoção ou sem emoção? Exatamente, é com emoção. Fui com emoção. Cheguei, passei uma semana dentro do CTI, e eles fizeram uma série de exames e ali eles descobriram que eu tinha 3 doenças no coração. Fui privilegiada. Síndrome de Wolff-Parkinson-White. Eita. Estenose aórtica e válvula bicúspide. O pacote completo. Completo. Muito completo. Com 45 anos, que é uma coisa importante da gente falar, né, Márcia? Assim, com 45. Que não era ainda... Porque às vezes a gente tem... Por que eu quero deixar isso aqui importante a gente falar isso? Porque eu fico muito chateada quando as pessoas colocam na conta da velhice todos os problemas do mundo. Isso é porque você está velho, né? E isso eu gosto muito quando a gente ouve essas experiências aqui, para a gente falar que envelhecer não é adoecer. Porque o processo do adoecimento acontece a qualquer momento. E a gente está sujeito a isso a qualquer momento da nossa vida. Claro que existem pessoas que, por questões genéticas, né, quando a gente sabe, né, se o pai ou o avô tem Parkinson, a gente tem uma chance maior. Se é hipertenso na família, se é diabético, a gente sabe que isso traz algumas probabilidades maiores. Mas as doenças em si, elas podem acontecer ali. Você está até os 45 anos, você estava tudo ok. O seu coração não tinha dado nenhum alerta, né? Então, naquele momento ali, ainda muito jovem, com 45, a coisa deu o primeiro start aí, esse período de CTI. E detalhe, fiz atividade física a vida inteira. E a síndrome de Wolff-Parkinson-White é morte súbita em atividade física ou dormindo. Elas são 2 extremos. Sim. Então, eu falei assim, gente, olha que boa sorte que eu tive, né? Porque, imagina, eu falo a boa sorte dos meus pais de não terem perdido um filho. Sim. Porque ou dormindo, né? Ou numa atividade física que você fez a vida inteira. A vida inteira. Então, não é aqui conversando que aconteceu alguma coisa comigo, era nos extremos. Sim. E aí, eu fui tratado, o que foi mais legal, assim, a vida inteira eu fui tratada por um cardiologista dentro do esporte, que é o Dr. Serafim Borges, da seleção brasileira, né? E foi médico do Flamengo, até hoje. E depois fui acompanhada pelo Dr. Fabrício Braga. Então, a gente eu vim acompanhando toda essa evolução dessa lesão, dessas doenças congênitas, né, do meu coração, desde os 45 anos. Então, fiz a ablação. Ok. E da ablação, aí eu fui acompanhando a cada 6 meses. Eu fazia o teste de ergospirometria e continuando viva a sua atividade física. Então, só que eu não punha na minha cabeça que eu tinha. Nenhum momento passava na minha cabeça assim, eu tenho outra doença no coração, o que pode acontecer? Nenhum momento. Eu sempre pensei, o dia que tiver que ser, eu vou operar, vamos embora. Nunca parei para pensar se eu tinha alguma coisa. Eu vivi a vida. Fui fazer kitesurf. E isso é uma coisa... Eu acho que tudo. Esse é um ponto aqui que eu acho que também a gente precisa pegar aqui, que você falou. Eu passei por todo o tratamento, né? Porque a ablação é um tipo de tratamento que a gente faz para arritmia. E você voltou para a sua atividade física. Completa. Por que eu estou dizendo isso?
porque a grande maioria dos pacientes, né, como um mecanismo de defesa e até mesmo para justificar a inércia, não, o cardiologista diz que eu não posso fazer isso aqui de exercício, doutora Roberta, porque eu tenho problema no coração. Isso não existe, né? Não. Toda pessoa com qualquer problema osteoarticular, problema de coração, não só pode, como deve fazer Igual o coluna exercício, vertebral. né? Agora, claro que nós estamos aqui dizendo que você não vai sair da inércia para a Maratona de São Silvestre em uma semana. Óbvio que não. Sim. Mas o que a gente quer dizer é que a atividade física, ela é um dos pilares do tratamento para que você mantenha a sua autonomia independente da doença que você tem. E eu acho muito importante, Márcia, esse seu depoimento, sabe? Porque, assim, desconstrói e também traz para as pessoas essa consciência. Sim. Porque eu acho que você não teria passado por tudo e está aqui hoje tão bem como você está, se você tivesse passado a ficar em casa sentada, né? Sim, detalhe. Sem mexer. Só tem... ainda vai fazer 4 meses que eu tô operada. Não, ela vai chegar nessa parte ainda, que nós estamos lá na parte de trás que ela voltou para os exercícios, né? Então, assim, eu acho que essa sua fala é muito importante. Você nunca parou de se exercitar. Nunca. Nunca, nunca. Aí dos 45 até agora, assim, eu tive 2 acidentes seríssimos, eu tenho 21 pinos no braço, por ciclismo, por treino de ciclismo, e continuei pedalando, nem foi, se olhar, meu braço é completamente encurtado, aqui, ó, tô torto, continuo treinando, isso não foi impedimento para mim. Então, assim, sentir dor, sentir que faz parte da reabilitação você sentir dor. Você precisa se esforçar para essa dor ir embora, porque faz parte da reabilitação. As pessoas acham que operou alguma coisa não vai sentir dor. Não, sente sim desconforto. E é natural. Daqui um ano e meio, você fala assim, gente, eu não sinto mais dor. Então, é você persistir no exercício, porque eu tive esses acidentes, lá, sem nenhum dia, assim, eu falei, eu vou treinar com dor ou sem dor. Todo dia eu treinava, todo dia eu me exercitava, fazia musculação, ia lá no pedal, continuava pedalando, mesmo com diferença de braço, e tô aqui. Então, assim, a atividade física, ela me motiva cada vez mais a ser melhor. Isso é muito legal. Sim, até porque ela te mostrou, por A mais B, que apesar de tudo isso, você voltou a ser funcional. Sim. Mesmo nos acidentes, mesmo quando o coração falou, para um pouquinho aqui, você, através do exercício, você voltou à sua total funcionalidade. Sim. E se uma pessoa fica em casa, parada, sentada, não pode se mexer, porque eu operei o coração, porque eu fiz isso, fiz aquilo, aí é que você não consegue a reabilitação. E você, muitas vezes, se torna uma pessoa dependente, como eu vejo vários pacientes meus, né? Que não dá para entender uma pessoa que tem asma, uma pessoa que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que tem uma necrose, uma fibrose pulmonar, né? Como é que essas pessoas não fazem fisioterapia respiratória? Como é que essas pessoas não fazem musculação? Porque respirar precisa de músculo. Se você não tem caixa torácica, como é que você vai respirar? Então, tudo isso precisa do exercício para você se fortalecer, para que você tenha qualidade. E não é para poder correr a maratona, como eu disse, nada. É para que você respire com tranquilidade, sem necessidade de aparelhos ou de intervenções, né? Que você tenha autonomia para levantar da sua cadeira, para levantar da sua cama, para comer sozinho, para tomar o seu banho, né, Márcia? Que às vezes parece coisas assim, para fazer grandes coisas. Não, mas para fazer as pequenas coisas, a gente depende disso. La Residência, Centro Residencial Geriátrico. Contamos com 3 unidades no Rio de Janeiro, prontas para acolher o seu idoso com carinho e atenção. Somos gente que cuida de gente. Sim, as pequenas coisas. Isso é tão importante, porque você vê assim, querendo ou não, todos nós vamos degenerar, né? É natural, claro. Faz parte da idade. Então, assim, eu olho a Márcia com 45 anos, olho a Márcia hoje, a Márcia com 45 anos era uma pessoa, hoje eu sou outra. Tenho lá o meu tecido mais flácido, mas ok.
Tá tudo bem, tá tudo ótimo, faz parte. Ainda bem que eu cheguei aos 60 anos com essa condição física que eu tenho. Você Sim. imagina se eu não estivesse fazendo nada, como eu ia me reabilitar? Exatamente. A sua reabilitação talvez nem acontecesse, Sim, né? nem E aí a acontecesse. coisa veio vindo dos 45 Até os até os 60. 60, não teve mais nenhum evento cardíaco. Não tive evento cardíaco. Eu acompanhei a cada 6 meses com ergoespirometria, com o Dr. Sim. Serafim e o Dr. Fabrício Braga. E eles sempre falavam assim, ó, o dia que chegar para você operar, nós vamos operar. Então já tinha no Tinha uma radar que em estenose algum... leve, né? porque tinha uma estenose ali, que normalmente a estenose, quando fica moderada a severa, aí não tem jeito. Então, ela ficou moderada, depois ela ficou muito grave. Em 6 meses, assim, do ano passado, de novembro do ano passado para esse ano, junho, no dia do meu aniversário, que eu vim aqui, eu fiz uma sessão de fotos, estava completamente triste, mas eu falei, não, eu vou lá fazer minha sessão de fotos e vou me levantar. E eles realmente me levantaram. E, ó, parênteses aqui. Eu conheci Márcia nesse pré-operatório, né? A gente se conheceu pessoalmente nesse movimento em que ela falou, agora eu tenho que operar. E aí, gente, é uma cirurgia cardíaca, né? Não é, vamos tirar uma verruga, vamos tirar um vaso celular ou fechar o buraco da orelha, né? Por mais que a gente confie na equipe profissional, por mais que a gente tenha convicção, é uma angústia. É uma cirurgia severa, abre peito, serra osso, teu sangue fica numa máquina, né? Você fica sendo toda monitorada com uma máquina. O teu coração vai para a mão de um médico, espera se murchar o coração, troca-se a válvula, volta sangue. Você pode ter milhões de coisas dentro dessa, né? Dessa dinâmica. Dessa dinâmica. E assim, acho que eu fui muito bem abençoada. Estou aqui. Eu corri, o que eu queria deixar bem registrado, assim, que eu acho bem legal. Do dia que eu fiquei sabendo que eu ia fazer a cirurgia cardíaca de peito aberto, né? Porque você fala, opa, eu faço uma cirurgia de peito aberto e agora? Porque a gente não está falando de uma vídeo, né, que vai fazer aquele buraquinho e vai chegar lá. Não, é cirurgia, abrir o peito. Tem uma cicatriz daqui a aqui, abre. Isso, né? E tenho orgulho dessa cicatriz, carrego comigo aqui. Eu falo assim, eu venci. Eu falo que é vitória sobre a morte. Sim. E eu me preparei assim, eu falei assim, eu vou daqui para frente, eu só tenho uma coisa a fazer. É atividade física. Eu corri todos os dias 5 quilômetros. Foi operada no dia 13 de agosto. Até dia 13 de agosto, às 4 horas da tarde, eu corri 5 quilômetros. Às 7 horas da noite... Vocês estão ouvindo, né? Eu estava no procardíaco, internada. Eu corri todos os dias. Eu me preparei... Eu falei, eu sou católica, sou praticante, sou religiosa, e eu me preparei espiritualmente muito, porque é uma cirurgia, e uma cirurgia que não é fácil. Claro. Né? Então, eu falei, eu preciso me preparar mais espiritualmente. Então, assim, o que foi mais legal foi uma conexão muito grande com Deus da aceitação da cirurgia. Eu falei assim, Deus, alguma coisa você quer de mim. Eu não sei o que. Eu estou aceitando. Não sei o que pode acontecer, se o senhor me levar, se o senhor não me levar, eu não sei o que pode acontecer durante esse processo. Mas mesmo se o senhor me levar, eu estou aceitando. Isso é muito lindo. Então, assim, eu aceitei. Porque, assim, eu falei, então, o que eu fiz? Eu me preparei para a unção dos enfermos, eu me confessei, eu comunguei, eu fiquei, assim, completamente ligada ao divino e eu não me separei do divino. O que eu achei assim, que foi mais interessante foi a equipe médica que me cuidou. São o Dr. Edson Nunes, que foi meu cirurgião cardíaco, ele é completamente religioso. Os 2 intensivistas que cuidaram de mim também cuidam de um centro espírita. Então, eu falei assim, gente, que equipe que é essa? No dia da minha cirurgia, eu estava muito tranquila, mas muito tranquila. Eu fui tranquila. Eles falaram assim para mim no centro cirúrgico, Márcia, você quer alguma coisa? Olha. Eu falei, quero. O que você quer?
Eu falei que era uma oração de todos. Todos Uau. puseram a mão em mim, todos. Uau! A equipe de cirurgiões, a equipe de anestesistas, os instrumentistas, Que os coisa. enfermeiros que estavam ali, todos. E rezamos um Pai Nosso todos. E eu apaguei. Uau! Não, assim, eu falei que eu saio... É incrível. Não, é incrível. Eu tô arrepiada, eu tô assim, aqui. contando para você, porque realmente eu falei assim, que privilégio que eu tive dessa equipe de médicos tão especiais. Eu fui visitada todos os dias por todos os hospitais, que as pessoas falavam assim, quem é essa pessoa que ficou um dia no CTI e já está no quarto? Olha que incrível. Um dia no CTI. Depois de uma cirurgia de peito aberto. De peito aberto. Um dia no semi-intensivo, depois fui para o quarto e vim embora. 2 dias no quarto e vim embora. E essa conexão, ela é tão importante, porque as pessoas, e muita gente, né? Eu escrevi um artigo uma vez, escrito A Medicina se Encontra com Deus. E eu sempre acreditei, eu nunca acreditei numa medicina que cura através do remédio. Não. Eu acho que o remédio é um instrumento, né? O remédio é um dos instrumentos. Mas vocês são instrumentos de Deus. Sim, eu também. Acho que todo médico é um enviado de Deus para fazer o que pode de melhor. Sim, a gente é enviado, como eu também. Eu trato, né? A gente, trato todo mundo entre aspas, mas também somos enviados de Márcia, Deus. todo mundo que trabalha dentro da área da saúde, eu tenho muita certeza disso. Eu acho que todos nós que trabalhamos com saúde somos instrumentos de cura. Sim. Ou deveríamos ser instrumentos de cura, né? E acatar a religião, acatar a espiritualidade. E hoje tem milhões de estudos que mostram isso, que quando você acolhe o entendimento do outro, a espiritualidade do outro, a crença do outro, o quanto isso muda a perspectiva do tratamento e principalmente de como esse paciente vai se recuperar. Porque se naquele momento ali que você pede uma oração, as pessoas não se sentissem confortáveis, ou achar cada um aqui é de uma religião, não vamos rezar, olha como que teria desfeito aquele elo tão profundo, né? E eu falo que isso é algo que eu, por exemplo, que trabalho com pessoas muito longevas, né? Então, o meu convívio com a morte também é muito perto, né? Sim. E muitas pessoas, inclusive eu já ouvi isso uma vez da minha própria mãe. Ela disse para mim que ela achava muito triste que eu atender pessoas que estavam tão próximas de falecer, né? E ela falava, minha filha, é muito triste, porque você está toda hora perdendo alguém, no entendimento dela, né? E quando, na verdade, o que eu aprendi, porque eu era uma pessoa contra a morte, tá? Acreditem, eu era uma pessoa que não sabia lidar, eu achava que a morte, desculpa a palavra, era uma sacanagem. Mas eu aprendi muito com a medicina e com o cuidado do idoso. E o meu primeiro movimento de entendimento foi com o meu avô Walter. O meu avô Walter era um câncer já muito avançado, né? E eu chego no hospital e meu avô tá pequenino, assim, muito pequenino já, sabe? Ele estava muito debilitado e ele era um homem, meu avô era índio, então ele era um homem enorme e de repente ele era aquela coisa muito frágil ali naquela cama de hospital e eu era acadêmica de medicina ainda e quem cuidava do meu avô era um médico lá em Belo Horizonte e ele tinha 50 anos de medicina. Era um homem muito especial. E eu cheguei na enfermaria, ele estava sentado num canto da enfermaria, eu sempre me emociono com essa história, e ele estava chorando, olhando para o meu avô. E eu olhei para ele e falei, mas, senhor, o que está acontecendo? Ele olhou para mim e falou assim, minha filha, do que adianta tantos anos de medicina se eu não sou mais capaz de fazer nada por ele? Eu falei, mas o senhor fez tudo, ele só chegou até aqui pelas suas mãos. E ali, pela primeira vez, eu entendi que eu podia chorar e eu podia sentir. Porque se aquele homem com 50 anos de medicina
Era capaz de sentir por um paciente porque lá na faculdade de medicina a gente ouve que a gente tem que endurecer. Sim, Que a gente conheço tem que muitos que não choram. a gente tem que aprender a não chorar e que a perda faz parte. E naquele dia eu entendi que eu poderia sofrer e sentir e ter esse sentimento da perda por qualquer paciente ao longo da minha jornada. E foi aquele momento que me ensinou essa grandeza dessa medicina, que a gente não precisa estar desconectado da religião, muito pelo contrário. Pelo contrário. Essa medicina que a gente precisa fazer é a medicina que conecta a gente com Deus. É esse encontro diário com Deus, porque naquele momento ali era Deus me ensinando também a trabalhar esse outro movimento. Então, quando a gente ouve você falando dessa equipe médica com você rezando, olha que luz. Que luz. Olha que todo o movimento espiritual que foi feito ali para você. E aí a gente entende porque que um dia depois você estava fora do CTI, né? Então, assim, mas quanto tempo demora uma cirurgia cardíaca? Né? Eu perguntei para o doutor Edson, ele falou assim, umas 5, 6 horas. A minha demorou 2 horas e 40. Eu lembro... Tipo vesícula. Eu lembro exatamente no balançar da maca, eu indo para o quarto e ouvindo vozes. Eu lembro do meu marido chorando. Ela já saiu, mas tão cedo. Eu ouvia ele falar, eu lembro. Incrível. E quando eu entrei no CTI, né, eles falaram, ela está acordando. Aí eu ouvi, Murilo, você precisa sair. Tiraram o Murilo, meu esposo, do quarto, né, do CTI, e falaram, tá tudo bem, faz o positivo, porque eu estava amarrada, né? E eu tinha muito medo também nessa coisa de você ser estubada, né? Sim. Porque é aflitivo, né? Você acordar, você ter um cano na sua boca, na garganta, né? E você fala assim, e aí, como é que tira? Né? Não tira? Então, eu pedi muito para Deus, eu falei assim, me dê a calma. Espírito Santo esteja comigo. E eu, nesse tempo de estar na maca, eu sentia o cano e, ao mesmo tempo, eu ouvia tudo aquilo, uma confusão, e eu chamava o Espírito Santo. Olha que coisa... Eu lembro de tudo isso. Que coisa impressionante. Eu lembro. E aí falaram, tiraram o Murilo, ela está acordando, está tudo bem, faz o positivo, fiz o positivo. Márcia, você consegue tossir? Eu fiz o positivo. Tosse, no que eu tossi, tiraram. Uau! Me estubaram. Sem nenhum sofrimento. Sem nenhum sofrimento, eu não sofri. Eu falo que eu entrei feliz numa cirurgia cardíaca e saí radiante. Que coisa incrível. Eu sentia tanta felicidade no dia seguinte, quando eu acordei, porque assim, o primeiro dia eu não senti dor nenhuma. Porque os intensivistas estavam ali para isso, sim, né, para aliviar aquele momento tão dolorido, porque passa um trator. Não, né? E é uma cirurgia de peito aberto, você corta osso. Sim. Então, o osso dói, né? Quando quebra, dói. Imagina quando corta. Dói. Então, aí, assim, eu não senti dor. A única coisa que eu sentia, eu não podia virar a cabeça para um lado e para o outro, que tudo rodava, assim. Sim. Mas aí eles foram tirando a medicação devagar e passou essa tontura, porque é uma cirurgia, é a cirurgia, sim, né? Não é uma cirurgia. E aí você olha... Grupo Side Rio, empresa especializada em cuidadores de idosos. Qualidade e eficiência no seu lar. Uma pessoa, quando tem um bom preparo físico e é operada aos 60 anos, é uma coisa. Claro. Uma pessoa, quando não tem preparo físico e é operada aos 60 anos, é outra a história. recuperação dela é muito sim. lenta. Então, eu falo assim... em 12 dias, Roberta, eu estava caminhando 3,5 km em 12 dias de operada. Que coisa incrível, Márcia. Em 18 dias, eu caminhava 5 quilômetros por dia. E continuei meus 45 dias caminhando 5 quilômetros. Ai, mas todo mundo olhando assim, acha assim, é fácil. Não, as pessoas realmente não têm noção do que é. Porque são 45 dias sem mexer o braço, 45 dias dormindo numa única posição, 45 dias que você não tira a cabeça do travesseiro sem ajuda. Sim. 45 dias que você é dependente para
pôr uma calcinha, Sim. né, para pôr uma roupa, para se ajudar, para pegar um prato. São 45 dias bem dolorosos. E eu falo que as pessoas não sabem disso, assim. Sim. E eu acho que o suporte familiar também. As minhas irmãs vieram cuidar de mim. Então, elas não me deixaram em nenhum momento, porque tinha horas... Como eu sou muito ativa, né? Sim. Imagina, eu parei tudo. Né? Fiquei dependente de tudo. Às vezes eu falava assim, eu acordava 3 horas da manhã que eu não conseguia mais dormir. E eu rezava o rosário. Uau. O rosário, são 3 terços. São 3 não, terços. São 4 terços hoje, não são mais 3, 4. Assim. Eu rezava o rosário até eu dormir novamente encostada no sofá. E eu rezava, e foi isso que me manteve, foi a fé. Eu lembro quando eu fiz 45 dias, eu fui à igreja agradecer a minha vida. E eu não sabia que o padre Glauberto, que é um padre que a gente está sempre na Igreja Santa Rosa de Lima, foram falar para ele que eu estava na missa e eu não sabia. Ele me chamou, tem vídeo no meu Instagram disso, e ele me abraça assim, e eu choro, mas eu choro porque ele fala exatamente na missa, ele falou assim, e essa menina veio aqui pedir, menina, né? Que maravilhoso! Veio aqui achando que não fosse mais voltar, que ela fosse embora com Deus. Porque eu falei para ele, eu quero unção aos enfermos. Eu preciso, porque eu não sei o que vai acontecer comigo. E eu estou aceitando o que for acontecer comigo. A única coisa que eu pedia era, Deus, não deixa eu acordar e depois eu morrer, me leva logo. Eu falava para ele. Mas eu aceitei, né? Sim. Então, eu acho que é isso, a gente... E assim, eu acho que na sua fala, Márcia, eu vejo também a importância da resiliência e da gente aceitar também aquela fase que a gente precisa aceitar a ajuda. Aceitar ser ajudado, que é algo dificílimo. Quantas vezes na minha rotina com os meus pacientes, a gente faz, né, eu acabo fazendo os atendimentos domiciliares e após uma cirurgia, após um evento, o paciente se recusa a aceitar ajuda, quer fazer aquilo que não pode, complica tanto, dificulta tanto, estressa quem está cuidando, estressa quem está tentando ajudar, se não se permite, piora a sua recuperação. Então, é tão importante este movimento de você aceitar a ajuda, aceitar que naquele momento, aquela dependência temporária, ela é absolutamente necessária para que a sua recuperação seja muito mais rápida. Sim. Olha como que você mudou, né, a rapidez com que tudo aconteceu e que para algumas pessoas olhando de fora parece que é tudo tão simples, né? Mas quantas vezes você vê uma pessoa que quebra um pé, quebra um braço, depois de um mês com gesso, quando tira o braço está dessa finurinha, a perda de massa, né? Como que acontece, como que rapidamente o corpo se deteriora diante de um estresse, né? De um estressor, principalmente de uma cirurgia. Então, eu acho que esse olhar que você traz e principalmente esse seu depoimento dessa resiliência, dessa fé, desse respeito pelo tempo da sua recuperação, olha quanto que isso te fez estar aqui hoje, inteiraça, com pouquíssimo tempo de cirurgia. Pouquíssimo. Assim, você fala nisso, assim, as pessoas, assim, até hoje, eu voltei a treinar membro superior, né? Porque as pessoas, eu voltei a fazer a reabilitação com membro inferior, a parte cardiológica, mas a minha parte superior, eu perdi massa magra no peitoral, no braço, e hoje foi meu segundo treino de treinamento de força, o meu segundo, olha isso. Eu voltei a treinar a semana passada, treinamento de força. Então, para as pessoas entenderem que tem o seu tempo e você precisa respeitar isso. Então, é difícil para mim, a Márcia, que estava ali forte, super condicionada, super difícil, mas ok. Já eu tô voltando, eu já voltei. Você já voltou? Então, já você tá voltando? Não, né, Márcia? Vamos refazer essa frase. Né? Eu já voltei, já voltou, né? Você já está num outro patamar,
Sim. De quando você sai de uma cirurgia já tô deste correndo, tamanho, né? Pedalando. Só de você já conseguir, do ponto de vista cardiovascular, né, de fazer um exercício aeróbico com toda a capacidade que você já tem, isso já é uma vitória, assim, gigantesca. Né? É muito grande. Então, assim, é muito especial e, assim, isso mostra porque você também é aquilo que a gente estava falando. Você tinha uma memória muscular muito boa. Sim. Né? O seu Reserva de massa corpo tem uma magra. reserva. Então, você tinha um banco ali, você tinha uma poupança extraordinária que fez com que você conseguisse essa reabilitação. Mas quem está ouvindo a gente, mesmo que não tenha feito essa poupança ao longo da vida, se você começa agora, né, a mudar o estilo, isso também é possível de acontecer. Super possível, né? E isso é fantástico. Eu acho que levanta qualquer ser humano. Assim, eu vejo até as pessoas idosas que vêm aqui para Low-Back, o quanto as pessoas se modificam. Né? E o quanto as pessoas gostam de ver. Nós temos um caso dentro da Low-Back, abrindo aqui, uma senhora com AVC e que treinava em outro lugar, fazia parte só de reabilitação. Ela veio fazer trabalho de força aqui. Eu queria que você visse a dona Eleni, a alegria dessa mulher, como ela chega. E a nossa professora Cristina, não posso deixar de falar dela, porque é um ser de luz. O que ela transforma a dona Eleni com a atividade física, é a dona Eleni na cadeira de roda. Ela põe a dona Eleni em pé, ela põe a dona Eleni para dançar, ela põe a dona Eleni para cantar. Eu falo, gente, que pessoa que é essa? Eu falo para a Cris, nossa professora, eu falei, Cris, eu não tenho essa capacidade que você tem, porque é especial dela, ela é especializada nisso. Então, ela cuida com um olhar também, que eu falo, que bacana, que equipe bacana que eu tenho, né? Então, isso é muito legal, você dá essa condição de vida e a pessoa que está ali na cadeira de roda vem. Por que você em casa tem preguiça de vir? Sim. De ir, né? Sim, de ir. Mas eu vejo... E não é fácil, né? Não, claro, sair da inércia... Não é fácil. Não é fácil, né? E assim, você pode ter certeza que a sua equipe, ela é sua equipe. Ela é fruto daquilo que você transforma todos os dias na vida dessas pessoas, que isso faz muita diferença. A gente lá no Cantinho, eu faço a caminhada uma vez por ano, né? E esse final de semana retrasado, quando a gente teve a caminhada, a gente estava discutindo isso, assim, as pessoas, a gente tem 1.000 idosos na caminhada, e assim, a gente vê idosos ali na cadeira de roda, de andador, né? de bengala. E assim, cada um é o que a gente fala na caminhada. Essa caminhada aqui é para todos. Não tem tempo. Tem aquilo que você consegue. Porque qualquer coisa que você conseguir é melhor do que nada. Só de você ter chegado aqui às 7h30, 8 horas da manhã, de um domingo, já fala muito sobre você. Já fala muito do que você... né, tá se propondo. Sim. Então a gente vê, e aí a gente tem vídeos, né, de idosos, né, e elas de muleta, de bengala. Aí estão andando. E a gente colocou só músicas da Bahia, muito antiga, e a gente colocou muita coisa assim, do El Chan, daquelas coisas bem... E elas dançando, de repente, quando a gente olha, um monte de bengalinha assim pra cima. Eu falei, a bengala já não tá sendo mais necessária. Que delícia. Ela já dançando e a bengala aqui, ó. Eu falei, opa, bengala desnecessária. Então, é muito incrível. Então, você vê como que é possível. É possível. Mas a pessoa também tem que se permitir esse movimento, né, Márcia? Porque se você não se permitir, como é que faz? Não, e você acha que foi fácil para mim? Com certeza não. Você acha que foi fácil eu levantar da cama com dor todo dia e falar, hoje eu vou caminhar 5 quilômetros, hoje eu vou caminhar 5 quilômetros? Você falava assim, com que força que eu vou? Mas eu ia. Não podia fechar a blusa, porque o tocar da blusa dói. Eu ia com o sutiã aparecendo e eu falava, tá tudo bem, tá tudo bem. Passava, me lotava de protetor solar, mas eu ia de sutiã aberto. As pessoas iam falar assim, quem é essa maluca que tá... Que esse sutiã aparecendo, sensualizando. Eu ia de sutiã aberto, porque assim, com a camisa aberta só. Eu acho que eu tinha assim, umas
Tenho acho que umas 3 ou 4 camisas só de botão. De botão. Porque o resto é tudo de enfiar. Então eu não consegui, eu só usei essas 3 e 4 camisas. 45 dias. 45 dias eram as mesmas. Então, assim, eu tava sempre de shorts e de blusinha social. E era engraçado, né? Porque o botão aberto e a mulher de shorts e blusa social. Então, mas eu fui. É isso. E tá aqui hoje. Tô aqui hoje. Incrível, linda. E olha, assim, só para as pessoas se motivarem, eu não faço só isso. Eu ando de bike, eu faço kitesurf, eu tenho uma moto, eu piloto moto, eu adoro viver. Eu adoro viver. E eu acho, assim, uma delícia você ter a oportunidade de você se aventurar com coisas novas, descobrir coisas novas, esportes novos, conhecer pessoas. Eu adoro isso. Eu acho delicioso você viver. E é por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui, é por isso que todo o Espírito Santo trabalhou para que você continuasse nessa terra, para poder jogar essa alegria, para poder inspirar as pessoas, falar para as pessoas que é possível. Você acredita, a gente tem 1 hora de podcast. Ninguém aqui viu passar, né? Porque, assim, é muito incrível. E quando a gente trabalha com essa energia de tanta luz, eu acho que é isso que a gente faz. A gente vai falando. Eu tenho certeza que você aí nem viu esse podcast passar. Meu amor, eu só posso te agradecer. Tenho que te fazer 2 perguntinhas. Tenho que pedir para você deixar a rede social. Então, vamos lá para a gente se organizar. 2 perguntas que eu sempre faço aqui. O que te pira, no sentido de te deixar muito pau da vida? E o que inspira a Márcia nessa vida? Odeio falta de ética, falta de compromisso, falta de palavra. Isso é eu não mesmo. Preciso de papel para provar quem eu sou. Eu tenho palavra. Isso é lindo. E é uma coisa forte, né? E nesse mundo hoje em dia, então, isso realmente é uma coisa de pirar qualquer um, né? E o que te inspira nessa vida? Sempre seguir o que Jesus fazia. Ser extremamente correta e viver intensamente a vida cheia de amor para distribuir para as pessoas. E você está fazendo isso com maestria, com certeza absoluta, né? Porque eu tenho certeza que esse podcast hoje bateu fundo em muita gente por aí. Eu tenho certeza que é essa inspiração que a gente quer. E como é que as pessoas acham você para vir trabalhar, para vir melhorar, para vir estimular essa atividade física diferentona que você se propõe, né? Com uma outra estrutura, com um outro olhar, numa visão muito mais holística, muito mais cuidadosa, né? Sim. E que melhora principalmente esses pacientes que têm essas dores crônicas que podem realmente fazer diferença na vida deles. Como é que as pessoas me olham? Como é que elas te encontram nas redes sociais e como é que elas Então, encontram pela Lowback Assessoria. Lowback Assessoria. Né, @LowbackAssessoria. E pode vir aqui no Shopping Downtown. Ok. No bloco 4A, sala 240. Então, ou no Instagram ou diretamente no Downtown, vocês vão encontrar essa fortaleza incrível e eu tenho certeza que ela pode ajudar você também. E assim, para ficar linda, gata e absolutamente funcional como ela está hoje, meu amor. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade. Que coisa que delícia. Linda. Que história divina. Olha, deixa eu entregar para você um mimo dos nossos patrocinadores. Olha! Que bacana. Funcional o lanchinho, hein? Funcional. Vai engordar? Não. Funcional. Olha. Lanchinho funcional. Olha, mais uma vez, bacana. Muito obrigada. Espero que você goste. E venha mais vezes, que a gente tem muita história para contar ainda, tá bom? Muita história para contar. E você que não conhece o Velho Pod ainda, corre lá, porque isso é assim. Experiências que inspiram todos os dias. Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, La Residência, Side, Drogas Mil. Não deixa de curtir o nosso canal, ativar lá o sininho e mostrar o Velho Pod para todo mundo. Muito obrigada por tudo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.